Malvada, trava na ponta da pica e não para. Malvada. Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a minha história aí, como é que eu iniciei no caminhão, como é que foi pra mim, tá? Primeiro eu queria contar que na minha família não tem ninguém de motorista. Eu sou o primeiro motorista, eu e um primo meu, hoje ele dirige também, mas começamos meio junto. Ele trabalha na volta de casa, sempre trabalhou. Eu que ganhei o mundão. E não tem ninguém. Meu pai trabalha com obra, construtor, pedreiro. Minha mãe sempre trabalhou em empresa aí de serviços gerais, linha de produção, foi doméstica, esse tipo de coisa. Meus tios, cada um tem uma profissão, nem vizinho não tinha motorista. Mas eu sempre gostei de dirigir desde criança, mas eu não sabia o que eu queria, né? Eu gostava de dirigir, eu aprendi a dirigir carro e moto com 10 anos de idade. Com 12, 13 já andava por tudo, já dirigia bem carro, já. Aí sempre trabalhando com meu pai em obra. Com 18 anos eu fiz carteira A e B. Aí eu peguei numa distribuidora de água daí. Trabalhei um tempo com eles lá. Aí eu... final de semana era garçom, lá eles tinham 2 caminhões, uns 13 e um A608. Aí manobrava no pátio e tal, fiquei um pouco mais perto do caminhão, mas ali não deu certo. Eu não tinha experiência também, eles tinham motorista, então eu era bom no que eu fazia também, então não deu certo. Aí ali por volta de 2010, por ali, eu fiz a minha troca de categoria daí. Podia já fazer a categoria D, eu já tinha idade e tempo de carteira. Aí fui lá no CFC para fazer, era R$950 mais ou menos na época a troca, adição, né? Aí eu tinha o dinheiro das taxas, que eram uns R$350 mais ou menos. E eu tinha conta em banco, daí eu ia dar uns cheque meu, eu já tinha talão de cheque naquela época. Daí eu fui lá, eles não aceitaram meu cheque porque eu não tinha carteira assinada, daí tinha que ter carteira assinada, era bem burocrática a coisa. Aí eu pensei, puta, e agora, como é que eu vou fazer? Eu falei com meu pai, ele disse, seu pai, eu quero fazer a carteira lá para caminhão, mas eu não tenho dinheiro e eles não querem aceitar meus cheques lá. Ah, meu filho, quanto é que falta? Eu disse, falta uns R$600. Não, daí o pai vai te emprestar então uns 600, daí tu faz lá, depois tu me paga. Daí fui lá, paguei à vista e fiz as aulas, fiz no micro-ônibus, passei de primeira. Fiquei tão feliz, tão feliz. Aí tinha carteira, não tinha emprego, não sabia como eu ia fazer, mas eu já tinha habilitação, né? Aí largava um currículo no lugar quando sabia que tava precisando de motorista, tipo de coisa, madeireira, distribuidora de bebida, tudo. Mas não tinha ninguém, não dava oportunidade. Aí eu me lembro que lá na minha cidade tem um postinho, onde é que junta os motoristinhas da volta, uns outros carreteiros, junta lá uma galerinha. Daí eu ia lá de motinha lá, fazia amizade com os caras, e daqui a um pouco, sei lá, tinha uma esperança que alguém podia dizer assim, meu, lá estão precisando lá, vai lá que o cara vai te dar um caminhão para te trabalhar. Que nada, eu chegava lá, os caras nem assunto não me davam, nem conversar comigo, nem adeus não me davam. Chegava lá, dava bom dia, os caras viravam as costas, deixavam falando sozinho. Eu disse, tá bom, né, paciência, fazer o quê? E daí fui trabalhando em outras coisas e tal. Aí, ali por volta de 2011 eu tinha um acidente de moto, daí eu fiquei um tempo afastado. Aí depois eu voltei para a distribuidora de água.
Daí ali o cara deixou eu dar umas pilotadas ali. Mas aí a gente não se acertou em trabalhar junto de novo, não deu mais certo. Daí eu tinha carteira, não tinha emprego. Voltei a trabalhar com meu pai em obra. Daí fomos trabalhar numa construtora, eu e ele. Aí eu trabalhava lá na obra e dirigia uma Kombi. Daí eu já tava contente já. Trabalhava na Kombi e tal, dirigia, levava a turma pra lá e pra cá. Eu gostava daí. Nós fomos trabalhar numa empresa grande, numa multinacional aí. Faz refrigerante, muito famoso. O rótulo é vermelho e o líquido é escuro. Aí a gente trabalhava lá, eu via os caminhões de manhã assim, saindo, tudo carregadinho, carreta, truque, vários caminhões. Saiu assim na madruguinha, assim, acho que 5 horas da manhã, 6 horas, por volta de 6 horas eles liberavam os caras, 6 e meia por ali. Liberava as cargas, tudo pronto. Eu ficava ali, ele chegava lá na empresa antes de nós trabalhar, ficava olhando assim os caminhões saindo e tal. Mas aquilo parecia longe pra mim, assim. Daí fiquei trabalhando naquela construtora, dirigindo a Kombi e tudo certo. Aí eu tinha ido morar com a guria, daí não deu certo. E aí eu tinha um amigo lá, o Tony. O Tony daí já era piloto, já era motorista. E a empresa que ele trabalhava lá, Areia Santa Clara, na época, eles iam alugar uns caminhões lá em Mato Grosso lá para trabalhar na duplicação da 163 lá pela CCR. Daí eu tinha me separado da guria, eu tava tipo, nem sabia o que eu queria da vida ali, não, né? Tava por qualquer coisa. Ele me apertou, meu, tu não quer levar um caminhão lá para Mato Grosso, nós vamos ir e tal. Eu disse, caminhão que é a caçamba, é carregada? Não, é vazia. Digo, eu vou. Me dá uns trocos, não, a gente paga. Então eu vou. Aí levei uma caçamba, fomos entre 4 caminhões, primeira viagem, levemos um carro em cima de uma caçamba. Chegamos lá, despejamos o carro para baixo, descarreguemos e larguemos o caminhão, voltemos de carro. Sei dizer que eu acabei levando 5 caminhões para eles lá, até Coxim, Mato Grosso do Sul. E aí deu a oportunidade de eu ficar lá com eles. Daí eu fiquei lá com eles, mas lá eu não trabalhava com caminhão. Nos status sim, né? No Facebook sim, todo mundo imaginava que eu tava trabalhando no caminhão, mas lá não. Eles alugaram os caminhões lá para uma empresa, para uma empreiteira lá e nosso final de semana que buscava o caminhão para levar para lavar, engraxar ou fazer alguma manutenção em casa mesmo. Aprendi bastante coisinha assim, bastante coisinha. Eu aprendi lá. Aí eu ficava por lá na casa, lá com eles lá, limpava a casa, lavava, cuidava da roupa de todo mundo, fazia comida. Eu era a Maria, né? Mas eu tava bem próximo do caminhão, o que já me deixava bem contente, assim. E na minha cidade, todo mundo já tava achando que eu tava de motorista, o que me deixava mais feliz ainda, né? Aí aprendi bastante coisa. Então fui trabalhando lá com eles lá uns meses. Voltando, assim que eu fiz a carteira a primeira vez, eu fui para São Paulo com um senhor conhecido que um outro amigo ajeitou para mim ir. Daí eu fui para São Paulo de truque. Daí eu tinha um sonho e tinha curiosidade de ir para saber como é que era. Daí eu fui com carona com o senhor, deixou dar umas tocadas e tal. Aí eu nunca me esqueço, eu fui a Limeira e Cordeirópolis, foi as primeiras cidades que eu vim a São Paulo. Aí peguei uma Bandeirantes e tal, umas BRzinhas ali e tal. Andamos no Rodoanel, na Regis, daí beleza. Voltando ao assunto lá de Mato Grosso, trabalhando lá com aqueles caras lá, fiquei por lá. Deu um período, vim pra minha cidade, daí eles tinham me dado uma grana, eu fiz a categoria E daí. Só que, na época eles não podiam me pagar muito, meu, e eu era muito pouquinho que eles eles me pagavam, mas eu consegui
como eu tinha despesa livre, eu consegui guardar o dinheirinho. Cheguei, paguei a minha habilitação, que era R$ 2.000 na época, e eu tinha R$ 2.000. Paguei, e era em outra cidade, na minha cidade não tinha para fazer. Daí eu ia da outra cidade de motinha, aproveitei todas as aulas e fiz a prova. Eu não podia rodar, porque se eu rodasse eu não tinha dinheiro para marcar outra prova. Aí eu fui, fiz a... Passei. Passei e tal. E aí voltei lá para Mato Grosso com eles. Fiquei até o final do ano, assim, naquele ano. Aí eu tinha largado uns currículos quando eu desci, assim, na minha cidade. Porque eles estavam mais comigo lá na parceria, na amizade. E eu também queria ver algo melhor para mim também, sabe? Aí larguei uns currículos na minha cidade. E aí uma pessoa numa empresa lá, ela conhecia os caras que eu tava trabalhando. Sabia que os caras eram muito legal, muito caprichoso. E aí ela me deu uma oportunidade. Eu já tinha ido para São Paulo, eu já tava bem envolvido com o caminhão, bem... eu já tinha uma boa noção já do que era trabalhar com caminhão, como é que funcionava, como é que não funcionava. Nós já tinha trocado pneu na estrada, nós já tinha feito uma porção de coisas já. E aquilo foi uma boa experiência. Então, no final do ano, quando a gente desceu, que eles também já estavam lá por voltar da obra lá, tirar os caminhões lá da empresa lá, a pessoa lá me chamou nessa transportadora. Era uma fábrica lá de embalagem e eles tinham os caminhões para fazer as entregas. Ela me chamou para mim ir lá trabalhar. Eu fui lá, fiz os negócios, fiz os exames, tudo certinho. A minha primeira viagem foi para Agudo, São Paulo. Carreguei o caminhão lá e larguei. Eu já tinha ido 5 vezes para Mato Grosso de truque, eu já tinha ido outra vez para São Paulo. Daí eu já sabia, eu já tinha uma noção bem boa. Aí fui, a viagem, graças a Deus, deu tudo certo. Aí só fiquei 1 ano trabalhando naquela empresa bem direitinho, aprendi a viajar, aprendi um monte de coisa lá. Um monte de coisa, andar nos lugares. A gente fazia muito o interior do Paraná, o interior de São Paulo e Minas, interior de Minas. Aprendi a andar bastante, assim, aprendi mesmo, assim, daí tinha uns horários apertados, eu ligeirinho, eu já tava craque, assim, dos horários, eu que fazia os horários pra eles. Aí o Tony, mais uma vez o Tony, que foi o cara que me levou lá pras caçambas, lá pra Mato Grosso, ele pegou na Transantana. Pegou na Transantana e foi trabalhar lá. Aí ele trabalhou uns meses lá, ele é muito caprichoso. E aí ele me indicou. Daí eu fui lá, conversei com eles e tal. E deu certo o emprego. Aumentei um pouco as coisas, que eu era piloto, que sabia tudo, já tinha andado de carreta e tudo. Não faço isso, pode ser que não dê certo. E aí peguei na Transantana. Aí eu trabalhei quase 2 anos ali com eles na Transantana. Aí eu aprendi a trabalhar na carreta, fazer o Rio de Janeiro. Aí foi bem legal, bem bom, bem bom. Aí depois da Transantana, eu noivei daí com outra pessoa, que é a minha esposa hoje, Daiane. Aí eu não quis mais ficar muito tempo fora. Daí eu já tinha muita amizade, já tinha entrado pro gangue. Já tava no meio dos motoristas, já era bem conhecido com a galera. Eu cuidava do caminhão bem, sempre desde a primeira oportunidade, desde o primeiro caminhão que eu botei a mão em cima. Eu sempre fiz com muito carinho, né? Sempre cuidei muito. Daí saí da Transantana, peguei no Farofa lá, peguei um 113 dele, trabalhei um tempo. Depois fui pro Pai Nosso, trabalhei 2 anos e meio. E agora tô aqui na Verle, na luta. Virei com sujo, nunca tinha trabalhado na graneleira, também é a primeira vez. Mas graças a Deus tá dando certo.
E a coisa só deu certo pra mim porque chegou um ponto que eu pensei, vai ao racha, né? E aí eu fui e graças a Deus deu certo. Mas eu sempre fiz a coisa com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor, sabe? Eu em todo lugar que eu vou, eu sempre trato bem as pessoas, desde o guarda da empresa, todo mundo, sempre procuro tratar bem todo mundo, sabe? Não desmereço ninguém. Sempre procurei me dar bem com todo mundo, fazer o meu trampo, cuidar do caminhão, sempre prestar atenção, perguntar pros outros. E quantas vezes no começo ligar pro Tony, esse meu amigo, de madrugada, ou assim, um barulho assim, meu, o que tu acha que é? Ah, pode ser tal coisa e tal, vai num posto lá, tu olha por baixo, vê se não é aquilo lá e tal. Tudo assim, sabe? Perguntando, pedindo pros outros, com muita humildade, assim. E aí eu consegui, mas olha, não foi fácil. Não foi fácil porque... quando tu tem alguém na família, o teu pai é motorista, ou teu tio, alguma coisa assim, é bem mais tranquilo. Desde que tu nasceu, tu tá aí dentro do caminhão andando. Quando tu tá com 15, 16 anos, teu pai já começa a te dar o caminhão pra ti, tu já começa a andar. Quando tu faz carteira, tu é um baita de um piloto. Aí todo mundo já te conhece teu pai, e alguém já te dá uma oportunidade. É difícil isso não acontecer, né? A não ser que o teu pai não seja um bom profissional. Mas, né, os caras das antigas aí tem muito louco bom. Então, a gurizada copia e logo tem oportunidade. No meu caso não tinha, ninguém era motorista. Daí foi bem mais difícil, bem mais difícil. E eu sei que não há oportunidade. Eu ia lá naqueles caras lá do posto lá e eu saía. Eu fiz amizade com um ou dois da turmaiada que tinha lá. E eu saía com os caras. E pediu pra me levar junto, pra me ensinar. E levava, pagava comida pros caras, o almoço, a janta e coisa, só pros caras me levar um pouco pra mim andar dentro de um caminhão, pra mim saber como é que era, como é que os caras cambiavam, como é que eles faziam, sabe? Foi bem sofrido, bem sofrido. Tá louco, só eu sei o que eu passei. Mas eu tive gosto de quando eu tava lá na Transantana, um dia eu cheguei lá naquele posto lá, só com o cavalinho. Aí estacionei, era um Highline preto no toco, coisa mais linda. Estacionei o caminhão assim, dei um girinho no motor para não deixar bater no caneco, desci lá, fui lá e peguei um refri assim, um suco. E aí, todo mundo veio me comentar, que legal, tu tá ali, meu, com os caras. Que caminhãozão. E eu cumprimentei todo mundo, tratei todo mundo bem, porque era de mim mesmo os caras nunca ter tido a humildade de pelo menos conversar um pouco comigo, me dar um pouco de atenção, ou tirar a minha esperança, dizer, meu, larga de mão, é difícil, não vai dar, sabe? Podia ter feito qualquer coisa, nem isso. Muitos fingiram que eu nem existia, né? Então, é assim mesmo, tem um monte de pessoa, mas eu nunca desisti e sempre tentei fazer a coisa bem certinho para dar certo, com muita fé em Deus. Sempre pedi bastante para Deus me ajudar, me orientar. Até hoje eu vou iniciar uma viagem, eu faço uma boa oração e sempre pedindo orientação a Deus para que as coisas dê certo, né? Senão não adianta. Mas é mais ou menos isso aí. Eu dei uma encurtada aí, tem um monte de coisa aí no meio aí que aconteceu, um monte de coisa ruim também. Mas no final das contas deu tudo certo. Foi bem sofrido o início. Mas depois que o Tony me deu um empurrão, que eu fui lá para Mato Grosso, as coisas aconteceram, sabe? Aconteceram e muita persistência, muito escutar os mais velhos, escutar os outros, as conversas assim, para aprender. Eu tinha que adquirir o conhecimento escutando os outros, porque, né, eram muito poucas oportunidades que eu tinha dentro de um caminhão. Então eu tinha que escutar todo mundo para aprender. Quanto mais eu
aprendesse a teoria, ia me ajudar o dia que eu fosse na prática. E muita coisa me salvou de eu escutar os outros e, não sei o que, aconteceu isso e tal. Aí tu escutou aquela conversa, tu lembrar, mas os caras fizeram assim aquele dia. Vai lá, fez e e desempenhou e vai embora, segue a viagem. Então, sempre foi isso aí. Então, é isso, galera. Mais ou menos isso a minha história. Não foi fácil, mas temos aí na luta, graças a Deus, aprendendo ainda a dirigir, aprendendo a trabalhar. O início da minha carreira é a profissão que eu escolhi para mim, é o que eu vou fazer, eu acho que até o dia que Deus permitir. É isso, eu gosto do que eu faço. Apesar desse amor, que nem tem pessoas que dizem, vem de sangue. Pode ser, no meu caso não veio, talvez de outra vida. É um amor que eu tenho desde criança, um gosto desde criança. Sempre gostei de dirigir, sempre gostei. E quanto mais eu fui conhecendo a profissão, mais eu fui admirando quem é motorista. Eu sei que a pegada não é boa. Tem muito colega aí de profissão que fica longe da família, longe de casa. Trabalho com caminhão, às vezes que dá problema. A empresa não é boa, sabe? Fora os problemas pessoais. Não é fácil, mas é isso aí. Tem que ter esses heróis, porque senão nós temos perdido, né? Tá, galera? É isso aí, meu. Deixa o like aí, dá uma curtida, compartilha, chama o povo pra ver esse vídeo aí. Eu acho que dá pra saber um pouquinho mais da minha luta. Tá bom? É nóis, abraço, tudo de bom.